Meus agradecimentos nessa noite. Sou muito grata por Deus por esse momento. Já agradeço primeiramente ao meu Pai Jesus por me dar essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, onde Ele me escolheu para nessa noite trazer a mensagem aos nossos corações. E também quero deixar meu agradecimento nessa noite para a minha pastora Luzivalda, para o meu pastor Bispo Reifer, e assim a alegria, né? Agradeço também cada irmão que está aqui, que veio aqui me privilegiar, né? Privilegiar a palavra do Senhor Jesus, ouvir aquilo que Ele tem a nos falar nessa noite. E eu não posso deixar de agradecer ao Senhor, né? Que é muito maravilhoso. Nessa hora, irmãos, eu já convido vocês para colocarem sobre os pés, para que possamos estar aqui lendo a palavra do Senhor Jesus, que Ele veio trazer a palavra aos nossos corações. Eu convido os irmãos que abram a Bíblia de vocês no livro de Gênesis. Aleluia, que desde que a pastora me fez esse convite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela vem se confirmando a cada dia, aleluia. E o Senhor me deu a mensagem que está no livro de Gênesis, capítulo 1, irmãos. E como o capítulo de Gênesis 1 é meio comprido, eu vou estar selecionando alguns versículos para a gente estar lendo aqui nessa noite. Vou começar então a ler o primeiro versículo, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, e era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. No versículo 6, o Senhor disse: e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. No versículo 11, e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê sementes, árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie, cujas sementes estejam sobre a terra. E assim foi. No versículo 14, e disse Deus: haja luminares na expansão da terra, para haver separação entre o dia e a noite. No versículo 20, e disse Deus: produza as águas abundantemente répteis e almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E no versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à vossa imagem, conforme a semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E no capítulo 2, somente o versículo 3, e abençoou Deus, e no sétimo dia o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizeram. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Podem se assentar nessa noite, para que eu possa estar aqui ministrando o que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como a gente viu, meus irmãos, nessa noite, cada versículo que eu li, que mencionava a palavra do Senhor, ela trazia uma forte ênfase, né? Na palavra haja, no agir, no falar. A gente tem por entendimento que tudo que foi criado sobre essa terra, como no princípio Deus falou, que tudo era vazio, era uma escuridão sobre a terra, mas do momento que o Senhor Jesus, nosso Deus, começou a falar, haja luz, haja répteis, haja animais, haja nós mesmos, o nosso próprio homem, tudo se foi feito. Então o que eu posso tirar desse ensinamento? Que o ato de falar gera reações no mundo espiritual. Aleluia. Mas o que é isso, irmã Luciana? Gerar reações no mundo espiritual. Do momento que Deus abriu os seus lábios e falou algo, a gente pode ver que tudo que Ele falava acontecia. Então nós temos que ter inteligência hoje de entender. Se Deus, que naquele princípio Ele abria a boca e algo acontecia, então consequentemente tudo que eu falar pode acontecer, ou por certeza vai acontecer. Glória a Deus. E o que eu quero falar com a igreja nessa noite, como mensagem principal do texto que o Senhor me pôs, que Ele colocou no meu coração? Eu quero estar ministrando a questão do nosso falar. Às vezes a nossa boca ela é usada para falar coisas boas, coisas ruins,
mas nós não entendemos e às vezes nem percebemos qual o tamanho do ato que nós falamos. Aleluias. Glória a Deus. Quando eu entendo de falar, outra coisa que meu coração me faz lembrar, que para falar com o Senhor Jesus, Ele deixou a oração. O que é oração, irmãos? Oração nada mais é do que o ato de falar. Deus só quer que a gente fala com Ele. Falar com Ele é o quê? Abrir nossos lábios, nosso coração e ministrar. Fala, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, né? E aí vai a nossa oração conforme o desejo do nosso coração para estar falando com o Senhor. Aleluias. Mas nós sabemos, né, que se o Senhor deixou a oração, mais uma vez Ele fixa. Falar gera reação no mundo espiritual. Aleluias. Então, irmãos, aqui nessa noite, como o Senhor diz, que se falar gera reação no mundo espiritual, o ouvir vai nos gerar fé. Porque lá no livro de Hebreus fala que o ouvir da palavra de Deus gera a nossa fé. Glória a Deus. Quanto mais nós ouvimos da palavra do Senhor, mais nossa fé vai sendo aumentada. Então, se nós temos que ouvir a palavra de Deus para que a nossa fé seja aumentada, consequentemente, alguém tem que falar. Mesmo que seja você, ao pegar a sua Bíblia, não tem nada melhor do que você ouvir o próprio Deus falar com você. Aleluias. E o que eu mais acho interessante na palavra do Senhor é que quando se fala em falar, a Bíblia menciona os lábios, o falar, do início ao fim, de Apocalipse ao... Aliás, de Gênesis ao Apocalipse. A gente vê falando. E outra coisa que a gente vê muito também falar sobre a sabedoria dos lábios é no livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele é ricamente cheio de quantas menções o Senhor nos deixa sobre o nosso falar. Podemos destacar em Provérbios 21, versículo 23, que diz: o que guarda a boca e a língua, guarda sua alma das angústias. Glória a Deus. Aleluia. Ao analisar essa passagem, logo vê: o que guarda a sua língua, livra seu coração das angústias. Isso nos ensina que aquilo que você falar, aquilo que você mencionar, você está pondo para dentro do seu coração essa semente. Da mesma forma que você vai falar algo para seu irmão, para o seu vizinho, para os seus pais, você também está semeando uma semente boa ou uma semente ruim ao coração dele, né? Então, assim, o Jesus também fala muito. Cuidado com o que a gente fala, porque o muito falar, né, a gente pode empobrecer o nosso coração. Glória a Deus. No Provérbios 15, versículo 14, já nos fala: uma língua saudável é a árvore da vida. Aleluia. Vocês podem compreender com tamanho isso é lindo e com tamanho grandioso essa palavra, que uma língua saudável é a árvore de vida. Aleluia. Então nós já vemos, né, que se o Senhor lá, quando Ele ensina, fala que uma árvore que não dá frutos Ele vai cortar, então uma boca que só fala coisas ruins Ele não vai ouvir. É a mesma coisa, irmãos. Aleluia. A gente pode entender isso. Glória a Deus. Então, irmãos, nessa noite o Senhor falou fortemente ao meu coração durante todos esses dias que eu me preparei para estar aqui trazendo essa palavra. Glória a Deus. E tem mais um detalhe que muitas vezes a gente muito menos nem lembra. Quando a gente fala algo, até mesmo por brincadeira, você zomba de uma criança, você zomba de um amigo, você zomba de um familiar, aí depois no final você fala: é só uma brincadeira. Tem uma coisa, irmãos, a brincadeira que nós falamos, o lado do mal, o próprio nosso inimigo da nossa alma, ele não sabe quando você está falando verdade ou brincadeira, até porque é uma brincadeira sua e ele leva na verdade. Quando você começa a falar para um filho: essa criança é enjoada, essa criança ela é mal, ela é burra. Gente, olha a plantação que você está pondo sobre a vida do seu filho. Aleluias. Então eu creio que o que o Senhor quer que eu deixe de mensagem hoje é respeito. Deve ter alguém ou deve ter parente de alguém aqui que precisa saber disso, para que quem está aqui repasse. Cuidado ao falar algo para os seus filhos. O que você está falando para o seu filho hoje é o decreto da vida dele amanhã. A gente vê muitas jovens hoje
perdendo a vida no caminho errado, porque quando criança, às vezes foi rejeitado pela mãe por palavras na barriga. Quando nasceu, o pai falou: ah, esse menino é um vagabundo, ah, essa criança aí não dá conta de nada, não vai ser nada. Você plantou. Infelizmente, a criança não tem culpa do que você fala sobre ela enquanto ela não sabe o que é se defender em oração. E ela vai receber esses decretos. Glória a Deus. Aleluia. Assim como eu falei, palavras lançadas, ela é uma flecha. Flecha, quando você lança ela, só tem a ida. O que volta na gente não é flecha, é bumerangue. Então, as nossas palavras lançadas são flechas. Então, eu quero que os irmãos meditem comigo na palavra e entendam. Abra o seu coração se ainda não está entendendo a mensagem. Porque aquele que está entendendo já deu glória a Deus várias vezes. Aleluia. Então, irmãos, quando a gente lança flechas como palavras, nós temos que analisar e entender. Assim como no livro de Mateus 12:34 fala: como pode dizer coisas boas vocês sendo mal, pois a boca fala do que o coração está cheio. Aleluia. Glória a Deus. Nada Aleluia. mais que isso para entender que nossos lábios, ele fala aquilo que já está lançado no nosso coração. Se o nosso coração foi alimentado de coisas boas, de algo que você se alegrou, até uma planta, se você começar a chamar uma planta de burra, aquela planta vai murchar de uma certa forma que você não vai entender. Mas faz uma experiência, pega outra planta e começa a elogiá-la todos os dias. Aquela planta, ela vai ficar linda. Porque as palavras têm poder. As palavras têm poder. Aleluia. E no livro de Tiago 3, versículo 10, ele nos ensina: da mesma boca procede bênção e maldição. Água doce e amarga não pode sair da mesma fonte. Se os irmãos concordam comigo, vocês dizem amém. Porque Amém. Glória a eu Deus. nunca vi uma mesma fonte que jorra água amarga, ela jorra água doce, a não ser aquela passagem que o próprio Jesus ensinou, que jogasse o sal ali para que a água se tornasse doce. Então, quando a gente traz isso para o nosso mundo natural, quando uma pessoa fala algo, que ela está falando coisas amargas, a única forma dela falar coisas boas é do momento que ela dá a passagem e a graça e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, para ela ser transformada. Porque por nós mesmos, irmão, nós somos, me desculpe a palavra, a gente é podre. Se não for por misericórdia de Deus, misericórdia do Espírito Santo que habita em nós, para mudar a nossa vida, nós não tem nada de bom. Porque o Senhor, Ele fala, quando Ele olha dos altos céus, não há ninguém nessa terra que preste. Então é muito forte, né, irmãos? Aleluias? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, seguindo a mensagem, o Senhor, né, Ele ama aquele que tem um coração quebrantado, um coração contrito. Porque aquele que tem esse tipo de coração, provavelmente as mensagens, as palavras que vai sair dos lábios dele vai alegrar alguém. Então, irmão, nessa noite eu convido vocês a analisar mais a palavra, aquilo que vocês querem falar com o irmão, com a família. Não deixe os seus lábios ser usados por Satanás, porque além de ele estar nesse tempo usando os nossos lábios para fazer coisas erradas, para amaldiçoar as pessoas, que é o desejo dele, ele quer também que quando nós falamos coisas ruins, a nossa vida pare. Ele quer que nossa vida não flua. E só Ele quer o nosso mal, porque o Senhor Jesus, Ele fala aqui. Ele se alegra quando os filhos dele se alegram. Ele é o que mais tem pressa em ver nós alegres, irmãos. E quando assim a gente vai analisar as coisas que estão acontecendo, o que acontece? Muitas pessoas perecem por falta de conhecimento. Da onde pode vir o conhecimento? O conhecimento, ele vem do Senhor. A sabedoria vem do Senhor. Mas se ele vem em você e parar em você, de que adianta esse conhecimento, de que adianta essas palavras? Porque até de ler um livro, que é uma sabedoria, que é um conhecimento a mais que você adquire, você lê um livro, aquelas palavras retidas em você,
Se você não começar a falar aquilo que você aprendeu para as pessoas, qual o sentido daquilo? A gente não pode ser rio, nós temos que ser mar, temos que ser... Aliás, a gente não pode ser lago, a gente tem que ser rio, mar, que flui, que as águas passam, tudo que chega a você vai chegar ao seu irmão. Porque se você começar a reter, se você começar a reter, você pode ver que todo lago, toda lagoa é um ambiente, eu acho feio, porque você não vê aquela fluidez, parece que é algo morto. Não deixe o seu conhecimento, as suas palavras morrer dentro de vocês e vocês não passar para os seus irmãos, passar para as pessoas que precisam ouvir. E eu digo, irmãos, que o mundo hoje, o que mais precisa é de pessoas corajosas para falar. As pessoas têm vergonha de falar de Deus. Como assim falar de Deus ter vergonha? Se você está aqui, é por conta dele. Seja você ímpio ou seja você cristão nesse dia de hoje, você está aqui porque o Senhor teve coragem de ouvir tudo que foi falado pelo Pai. Ele falou que o filho dele seria entregue naquela cruz. Ele simplesmente ouviu e obedeceu. Então, irmãos, eu creio que se o Senhor, que é o ser mais puro, ouviu as palavras que Deus falou para ele, que o Pai disse, nós temos que ouvir, nós temos que falar, nós temos que passar para frente. E assim, irmão, está muito perto de tudo se findar. Tudo que a gente está vendo acontecer não está sendo coisa de brincadeira. Então é o momento da igreja abrir a boca. É o momento da igreja começar a pensar. Uma alma do meu lado está precisando de eu falar do amor de Jesus. Vamos abrir a boca. Isso não serve só para vocês, não. Isso serve para mim também, irmãos. Porque quando Deus prega algo, Ele prega primeiro para mim e depois eu repasso para a igreja. Glória a Deus. Não vamos deixar muitas almas se perder por medo de falar de Jesus. Às vezes a gente fica pensando, nossa, o que as pessoas vão pensar se eu falar de Jesus para elas? Ah, aquela pessoa bebe, aquela pessoa fuma. Gente, é essas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. É muito fácil a gente estar aqui dentro dessa igreja e pregar e falar, sabe por quê? Quem está aqui dentro veio já para ouvir o que o Senhor tem para falar ao seu coração. Difícil é você sair daqui e chegar numa esquina daquele bar, primeiro bar que você encontrar, e começar a falar a primeira coisa, que Jesus te ama. Você não tem coragem. Além da coragem, você tem que abrir sua boca. Porque você chega lá com toda a coragem de fechar a boca e sentar do lado dele, ele não vai saber o que você quer. Aleluias. Então assim, irmãos, a gente está caminhando por um tempo muito rápido. Está tudo findando muito rápido. As coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Então é o momento que nós temos que começar a abrir a boca, a falar. Porque igualzinho quando a gente vê a história de Ana. Sei que Ana fez um voto diante de Deus para ter um filho. Sim, ela fez um voto. Mas e a irmã Luciana? Mas você está falando de falar. E Ana fez um voto. Mas eu não entendo vocês, mas eu imaginei que quando Ana fez aquele voto, ela primeiro pensou, as palavras desceu para o coração, a sensação, e veio o desejo de falar com Deus. Ah, mas a Ana Luciana, irmã Luciana, ela não falou. O profeta viu ela murmurando, até achando que bêbada ela estava. Mas naquele momento Ana falava com o Senhor. Os lábios dela se moviam, a gente não ouvia palavras, mas saía a oração, saía o falar dela. Então a gente sabe que Ana falou, ela foi ao extremo e falou com o Senhor. Mas nós vimos também o fruto da sua oração. Nós vimos o fruto dela. Ela carregou Samuel. Aleluia. E eu creio, irmão, que cada um aqui tem um Samuel para conquistar. O Samuel de Ana era o filho. O Samuel da minha irmã pode ser um casamento. O da minha outra irmã pode ser sua casa própria. O Samuel da minha outra irmã pode ser a sua família liberta. Então não importa que tipo, onde está o seu Samuel. Fale com Deus. Use o poder que Ele te deu da oração. Orar, falar. Deus quer ouvir sua voz. Até porque o Senhor lhe diz no Salmo 139 que antes mesmo das nossas palavras sair dos nossos lábios, Ele já sabe o que vai sair do nosso coração. Glória a Deus. Aleluias. Então aproveita que o Senhor já sabe o que você quer. Apenas fale. Porque o Senhor, sabendo de todas as coisas, irmãos, Ele só quer ouvir o seu falar.
Se Senhor, que é o Senhor, quer te ouvir, então é porque eu tenho certeza e aprendo nessa palavra que o falar é algo muito importante para Deus. O Senhor quer ouvir a sua voz. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Glória a Deus. No Provérbios 12, no versículo 19, o Senhor ensina: o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. É outro grande ensinamento. Outro grande ensinamento, porque o lábio da verdade é o que o Senhor busca de nós. Independente do que aquela verdade vai causar, ela tem que ser dita. Porque mais antes você falar algo que vai gerar uma dor na hora, do que mentir para esconder algo que futuramente vai doer muito mais. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que assim, irmãos, não vejo ninguém que mente Deus se agradar. Porque eu tenho entendimento e eu creio, eu entendo que o mentiroso trabalha para Satanás. Até porque assim, o Senhor se refere que Satanás é o pai, é a única paternidade que Satanás tem. É o pai da mentira. Então, quando eu digo para vocês, irmãos, e para mim também, usa a sua boca, fala. Não usa para mentir. Usa sua boca para abençoar seu irmão. Usa sua boca para falar coisas boas para sua família. Seja diferente. Não entra em rodinha de amigo porque você vai ser diferente e começar a concordar com conversas erradas. Não, irmãos. Nós não temos que concordar com conversa errada. A gente tem que concordar no momento que ele está falando algo bom e você pode acrescentar seu conhecimento. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Não deixe esse tipo de atitude mudar o seu jeito. Porque você sendo um cristão dentro da igreja é fácil. Mas no seu trabalho, na sua faculdade, ali que você tem que ser a luz do mundo. Porque se você fosse misturar para ficar igual ao mundo, você não está enganando a igreja. Você está enganando você e a Deus, que dele nada foge. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nessa noite eu creio que o Senhor ele está deixando bem claro. Eu creio que a gente tem que ter o coração aberto. O ato de falar a verdade, o ato de buscar conhecimento no Senhor, alegra o coração de Deus. Glória a Deus. E assim, tratando de falar, é o momento da gente falar tudo que nós sabemos do Senhor. Porque está muito perto. E por uma palavra, daqui mais um tempo, nós vamos deixar de ganhar almas para o Senhor. Porque o Senhor não vai ser encontrado mais. Quando o Espírito Santo que nos habita em nossos corações, for tirado desse mundo, aquela oportunidade que você teve de falar, de pregar Jesus para o seu amigo, para a sua família, para o seu inimigo. Gente, o seu inimigo, eu estou até me esquecendo que os inimigos também precisam de oração. Os nossos inimigos precisam da gente falar deles para Jesus. Senhor, alcança aquela alma. Senhor, eu perdoo. Vai falando com o Senhor sobre os seus inimigos. Porque o fim do mundo, o fim de tudo isso aqui, vai ser bem rápido. Eu acho que falta pouco tempo, a gente não pode dizer, porque a gente nunca vai saber o tempo do Senhor. Mas eu creio que cada um que está aqui dentro dessa igreja hoje vai levar essa mensagem para Glória a que Deus, aleluia. não desista de falar, de pregar Jesus para as pessoas. Eu assim, quando eu me converti, não adianta, a gente sempre tem aquele primeiro pensamento. Gente, o que as pessoas vão pensar quando me ouvem falando de Jesus? Ah, mas eu vou perder essa amizade, vou perder aquela melhor amiga. Não vai perder nada, porque você nunca perde o que é seu. Você perde aquilo que nunca te pertenceu. Glória E a muitas vezes Deus, não é você aleluia. perdeu. É Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, gente. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Quando a gente sentir falta de aprender algo, para ter o que falar, do Senhor, pega a sua Bíblia, vai orar, vai pedir a Deus sabedoria, porque o coração que está cheio, ele não vai aguentar ficar calado. Glória O a coração que está Deus, cheio da aleluia. verdade, ele quer falar, ele É quer espalhar verdade. as boas novas do Senhor. Glória a Deus, Quando o aleluia. Senhor Jesus veio nessa terra como um homem, a sua missão era qual, irmãos? Pregar o Evangelho. Pregar aquilo que Deus pôs no coração dele para ele falar, É ensinar verdade. os Glória a primeiros Deus, discípulos aleluia.
para continuar falando, e foi falando, e foi falando. Imagine se Deus fala para o seu filho Jesus, ide pregar ele para todas as criaturas, e ele ficasse emburrado no canto e falava, não, pai, eu não vou falar. Vocês acham que hoje a gente era salvo? E muito menos a palavra do Senhor já tinha chegado em nós? Quantos anos a palavra do Senhor nunca se perdeu? Todos os dias ela é renovada. Porque a coragem que o Senhor Jesus teve, lá no princípio de começar a falar, chamou Pedro, chamou José, chamou André, foi chamando um por um dos seus discípulos e falando para eles, aprendei de mim, que sou manso e reto de coração, para que vocês façam igual a mim, procura ser igual a eu, procura imitar a Cristo. O próprio Paulo falava, sejais imitadores de Cristo. Amém. Nós temos que ser imitadores de Cristo nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Porque assim, se, igual eu estou falando na linha de pensamento, se Jesus não tivesse falado, hoje nós não estaríamos aqui, nós não saberíamos que Ele viria, e nós já não tínhamos nem salvação, porque nós somos apenas uns pecadores arrependidos. Nós não somos uns cristãos para dizer que a gente é maravilhoso, a gente é bonito. Não, nós somos pecadores como qualquer irmão nosso que está no mundo. Acontece que nós deixamos nosso coração se abrir, a presença do Espírito Santo nos tocar. É o que as pessoas precisam saber. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma que hoje nós estamos aqui, que fomos alcançados pelo falar de alguém que plantou essa semente no nosso coração. Você tem que plantar essa semente no coração do seu mais próximo, do seu mais longe, do seu inimigo, do seu amigo. Porque eu creio, se eu estou aqui dentro dessa casa do Senhor hoje, foi fruto da oração e do falar do meu Pai sobre mim, para que Deus me resgatasse do mundo. Porque naquela época que meu pai orava, eu detestava crente. De verdade, irmãos, eu não gostava. Que Deus ama essas pessoas que não gostam de crente. Ele pega eles, molda tanto, ensina eles tanto, que aí sim você vai entender por que você não gostava de crente. Porque o inimigo tentou impedir a obra tão grande que Deus tem na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então hoje eu vejo o cuidado que o meu pai teve em orar por mim. Eu estou tendo hoje orar pela minha família, pelos meus irmãos, pelos meus inimigos, porque eu quero que eles se salvem. Eu quero que eles alcancem a paz que eu sinto de saber que o Senhor cuida de mim. Aleluia. Eu acho assim, é tão triste você ver uma pessoa passando bêbada, coisa que eu já fui. Não ficava vagando bêbada na rua, mas eu bebi e ficava bêbada. Quando eu lembro que Deus me resgatou dessas coisas tão ruins, quando você vê alguém nesse estado hoje, o que a gente tem que fazer? Ter coragem de falar. Pede a Deus, o Espírito Santo, para te conduzir a falar com essa pessoa. Glória a Deus, aleluia. Amém. Porque a gente tem que ganhar as pessoas para Cristo de uma forma que o Senhor mesmo nos ensina. Não é por violência. Porque do momento que você quer trazer alguém para a casa do Senhor, para servir ao Senhor por violência, você já perdeu aquela alma. É verdade. Aleluia. Ela vai ficar com raiva do Senhor e vai ter o Senhor como seu pior inimigo. Coisa que Ele não é. Coisa que Ele não é. Então vamos deixar as nossas sementes, que as nossas palavras, chegar no coração de alguém que precisa de verdade. Porque não é fácil, irmão. O mundo oferece coisas maravilhosas, igual já foi falado várias vezes, todo mundo sabe. Mas de qual dessas maravilhas que o mundo te oferece que vai durar para sempre, como a sua salvação? Porque nós estamos buscando, plantando em palavras, em oração ao Senhor, é a nossa salvação. O que vem além disso é mérito do Senhor sobre as nossas vidas. É Ele que nos abençoa. Eu creio que o Senhor me pôs essa palavra no coração, por quê? Porque eu acho que o que mais está acontecendo não é o meu irmão que está no mundo ficar calado. É o que sabe da verdade se calar. Quando nós cristãos calamos a boca, o evangelho não prossegue. O evangelho ele para. A gente não pode ter medo de falar. Vai ter pessoas que vão te receber, vai ter pessoas que vão te aceitar, vai ter pessoas que vão te procurar para falar mais de Jesus com tanta sede que o mundo está da presença de Deus. Vai ter pessoas que vão te excomungar e não vai querer te ver nunca mais. Mas faça a sua parte, porque o Senhor está te vendo. O Senhor está vendo a sua coragem.
O Senhor sabe que você teve ali a coragem de falar. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Amém. E está chegando o tempo que tudo que nós estamos aprendendo vai ser tirado, igual eu falei anteriormente. Mas vamos ter o entendimento, irmãos, que se da nossa vida a gente alcançar uma vida para o Senhor, mais vale essa alma do que muitos no mundo. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Porque o Senhor, aleluia, glória a Deus. O que o Senhor quer é que nós usamos os nossos lábios para falar coisas boas. É falar a verdade, é falar para as pessoas quem é Ele. Porque do momento que a pessoa sabe da verdade, aí entra aquela história de você ter seu livre-arbítrio. Do momento que você tem a sabedoria entre o bem e o mal, você tem o poder de escolha. Do momento que você conhece quem é Jesus, o que Ele faz, a transformação que Ele pode te causar, aí Deus fala, escolha. A sua escolha vai ser o seu plantar. O que você plantar, você vai colher. Eu tive toda a oportunidade de continuar no mundo como eu estava no sofrimento, achando que eu estava feliz, ou escutar a voz do Senhor. Se eu escutei a voz do Senhor me chamando, Ele falou, gente. Ele falou. E o Senhor não está mudo, Ele continuou chamando, Ele continuou falando. Vamos pedir mais ao Espírito Santo para nos dar discernimento, abrir nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz do Senhor. É verdade. Porque nós mesmos que estamos dentro da casa do Senhor, às vezes nós somos surdos. O Senhor quer que você vá para a direita, você teme e vai para a esquerda. Isso aí você vai gerar algo que não vai agradar o coração dele e vai sair coisa errada para você. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço, irmãos, cada um que está aqui nessa noite, que abriu seu coração. Porque o Senhor, Ele fala, mas o que passa dele vai surgir de mim. E eu falei para o Senhor que enquanto ali em cima do que Ele por Deus tivesse, que Ele tivesse toda a liberdade de falar. Mas do momento que as palavras dele se cessassem, eu também cessaria as minhas palavras. Então o recado já foi dado para a igreja. Medite nessa palavra que eu falei, que ela veio do trono do Senhor. Ela veio de alimento, ela veio para nos ajudar a ser melhor. Vamos começar a imaginar, a falar as coisas que o Senhor tem para nós. Usa sua boca para bênção, usa sua boca para coisas boas, usa sua boca para profetizar. Outra coisa que o Senhor fala muito, que o ato de profetizar, muitas pessoas não acreditam no profetizar, mas a gente tem que profetizar. Se você tem um sonho, é verdade. Fala, Senhor, eu profetizo sobre aquilo ali que eu quero, e fala o seu sonho. Deus, todo dia você planta essa semente sobre aquilo que você sonha. Deus. Você está gerando no mundo espiritual um decreto de vitória, irmãos. Não espere as coisas caírem do céu de forma que você não peça. Deus sabe o que você quer, mas peça a Ele, tenha coragem de pedir. Profetiza a vitória na sua vida, profetiza a vitória na vida do seu irmão. E outra coisa que eu observo muito, irmãos, é quando um irmão é abençoado. O outro irmão, ele fica tipo, por que eu não sou abençoado? O ato de você olhar um cristão, um irmão abençoado e pensar, eu os abençoo, abençoa aquilo que você vê, que tudo que você abençoa, você recebe a bênção de volta. É verdade. Se você viu o seu irmão aparecer com um carro lindo, maravilhoso, fala, nossa, eu abençoo a conquista dele, abençoa a casa maravilhosa que ele tem, abençoa a fé que meu irmão tem, porque eu sei que eu abençoando, as bênçãos que eu coloquei sobre a vida dele vai voltar para mim. É verdade. Aleluia. Aproveite a boca que Deus te deu, uma boca perfeita, para falar coisas boas, abençoar seu irmão por tudo que ele conquistou. Não usa os seus lábios, porque muitas pessoas acham, irmão, que o ato de falar é só abrir a boca e falar com as nossas palavras. Não, o nosso coração fala, o nosso pensamento fala. Nosso pensamento fala tanto que em outro lugar que Deus não permitiu Satanás entrar. Tanto que o nosso pensamento fala. Tem certas palavras que você pode nem falar com os lábios, porque Satanás ouvindo aquelas palavras, e como eu falei que ele vai pegar e vai fazer aquele decreto na sua vida, ele vai fazer. Amém. Fecha as brechas que você tem dado na sua boca. Fecha as brechas que você tem dado para o inimigo agir na sua vida. Não permite. Não permite. Nossa boca ela é sagrada, nossa boca é santa. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e que por completo ele é santo. Glória a Deus. E quando a gente se fala da boca, do lábio, da língua, a gente tem entendimento que seria algo tão difícil de guardar, de segurar, que o próprio Deus fala que aquele que segura a sua própria língua
é mais forte que uma cidade edificada por muros, gente. Aleluia, entende isso? Se a gente guardar esse pequeno membro que Deus nos deu na boca na hora certa, ela vai fazer um efeito de uma cidade muito maior do que uma cidade protegida por guardas, por muro. Porque a gente sabe, e Deus sabia que nós não daria conta de guardar a língua. Ele sabia que a nossa língua ela é astuta. Então nós que temos que vigiar. Porque aquele que guarda a sua língua, como eu disse antes, o que guarda a língua, guarda a alma das angústias. Porque o muito falar, ele traz consequência. Se você gosta de conversar, conversa as coisas boas. Você gosta de falar, você fala, nossa, eu falo demais, então usa sua boca, começa a falar. Mas fala coisa que alimenta, coisas que edificam. Tem pessoas que chegam perto de você, não tem uma coisa que ele quer te ouvir, Jesus te ama. Ah, isso aí é um clichê, irmã Luciana. Todo mundo sabe que Jesus te ama. Então fala. Se você sabe que todo mundo sabe, continua falando. Porque vai chegar uma pessoa que nunca ouviu. Vai chegar uma pessoa que nunca ouviu. Irmão, você está bem hoje? Conversa com as pessoas, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não vai te machucar. Tem gente que chega no serviço com aquela cara emburrada, não fala com as pessoas. E quando chega a outra que é totalmente alegre, já começa a implicar. Por quê, irmão? Porque o brilho do Espírito Santo é tão grande que o inimigo não suporta. Não suporta, irmão. Me perdoa quem acha que a gente ser crente não vai incomodar as pessoas. A gente tem que incomodar mesmo. Nós temos que passar, onde a gente passar tem que incomodar. Porque se você está incomodando, Jesus está brilhando em você. Jesus está falando em você. É verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero aqui, irmão, já terminar essa palavra, porque o Senhor já falou. Amém. Acho que aquele que abriu seu coração não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Porque ao abrir os seus lábios vai lembrar o quanto a nossa boca ela é poderosa. A palavra que sai dos nossos lábios, ela tem poder. Tem poder de alcançar bênçãos, como também alcançar maldição. Você escolhe, sua vida vai ser a partir desse momento abençoada ou a partir desse momento amaldiçoada. Glória a Deus. Porque o fruto que você, a semente que você plantar a partir de hoje, porque você não vai sair daqui passando por ingênuo e muito menos por ignorante, vai ser colhida. Eu creio que a passagem, a mensagem que o Senhor quer dizer é isso. Fala, vocês podem falar, mas falem de mim. Não vai falar fofocar da vida do vizinho, não. Quando você tiver alguém que não é cristão e começa a fofocar, ou você sai de perto para não se misturar, porque a gente se corrompe se ficar ali, ou começa a pregar o contrário para essa pessoa desconfiar. Que da vida de ninguém a gente pode falar. O Senhor não permite que a gente fale de ninguém. Ele é o juiz. Ele julga. Ele julga. A gente tem que ser servo do Senhor. A gente já é o mínimo que a gente tem que ser é servo. Porque filho é aquele que aceita ele. A gente é criatura, depois filho. Mas servos a gente tem que ser. Mesmo sendo os filhos, a gente tem que ser servo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Eu já quero agradecer esse momento, por essa oportunidade que eu tive. E fico muito grata a todos que tiveram a paciência de me ouvir. E que o Senhor continue falando no coração de vocês. Que essa palavra não termine aqui. Que ela seja passada para frente, como eu falei. Cada vez mais longe.